Sejam então muito bem-vindos a um novo vídeo. Hoje vamos conhecer o novo cockpit da Fanatec, o CSL. A Fanatec diz que este cockpit, por este preço, a partir de agora vai ser a referência para os cockpits de entrada, vamos lhe chamar assim. Antes de arrancarmos para o vídeo, claro que deixar sempre esta nota. A Fanatec enviou-me os materiais. Eu sou afiliado da Fanatec, vais poder encontrar um link da Fanatec aí e se comprares vais estar a ajudar diretamente o meu trabalho. No entanto, eu não sou pago para falar nem bem nem mal, as opiniões são apenas minhas. Eles enviaram-me o pacote completo com o banco, o suporte para o shifter e para o travão de mão e também o suporte para o monitor. O cockpit custa 3,99 e depois estes acessórios que eu acabei de falar são comprados à parte. Vai levar uns pedais V3, uma base Podium DD1, um travão de mão e um shifter da Fanatec, portanto vai levar a panóplia de topo de gama da Fanatec, por isso vai ser um cockpit bastante interessante. Ao abrir a caixa deparamos então aqui com uma brochura a dizer para sacarmos o manual através deste QR Code. Temos as pecinhas do cockpit todas colocadas aqui dentro de uns recortes em cartão e ele vem em várias camadas, pelo que me parece. Aqui está a primeira e aqui está a segunda. Já vem com as chavinhas, vem com tudo certinho, aqui os parafusos que tu precisas. Bora lá ver o que é que vai sair daqui, Fanatec. Já tem então o banco. Este é o banco. A almofada é bastante significativa, como tu podes ver, tem bastante material e é confortável. Não é muito mole, mas também não é muito dura. Acho que é o ideal. Vamos pôr o banco de lado e vamos começar a montar então o cockpit. Bora lá. Primeira fase acho que está terminada, que é montar aqui o esqueleto. Gostei disto, podermos colocar os pedais o mais direito possível. Neste momento ele está com a posição mais direita, depois tem ali mais 2 ou 3 parafusos. Com a capacidade de acertares o ângulo vais conseguir encontrar sempre um bom compromisso para os teus pedais e depois estava na hora de mais montagem. Depois de algumas horas de trabalho, este é o resultado final. Devo dizer que estou bastante surpreendido com a qualidade geral do cockpit. Esta peça aqui, honestamente, quando eu a vi no site e quando eu vi fotos, eu pensei que isto fosse em plástico, sinceramente. Pensava que era um tubo em PVC ou uma cena assim. Não sei se tu pensaste o mesmo, mas não é. É um tubo em alumínio pintado de amarelo que permite que passes os cabos, mas já vamos até lá também falar um bocadinho sobre esses pormenores. Até porque existe aqui alguns truques que precisam de ser contados. Consegue-se chegar a uma posição de condução bastante interessante, com pouca dificuldade, sinceramente. A baía dos pedais acho que é uma grande vantagem deste cockpit, porque dentro deste preço, normalmente, a baía dos pedais não tem muitos ajustes e, nesse caso, felizmente, isso não acontece. Tu consegues mudar o ângulo dos pedais, consegues também mudá-los em termos longitudinais, não consegues mudar em termos de altura, mas o facto de conseguires baixá-los colocando um ângulo mais agressivo no pedal, ou endireitando, vais conseguir chegar, penso eu, a um compromisso interessante. Não vais ter problemas também em montá-los mais longe de ti ou mais perto, porque não falta opções. A montagem do shifter e do travão de mão, neste caso Fanatec, também se faz bastante facilmente e é um mount bastante rígido, como tu podes ver, todo ele tem uma estrutura bastante rígida, principalmente tendo em conta este price point. A cadeira tem a vantagem de se poder dobrar, e portanto consegues eventualmente, tirando o volante, que isto não ocupa assim tanto espaço. Não vou dizer que consegues meter isto debaixo de uma mesa, porque se tiveres obviamente o suporte monitor é óbvio que não vais conseguir. No entanto, se precisares de ganhar um bocadinho de espaço, obviamente consegues rebater o banco e isso é sempre uma vantagem. Esta estrutura, se fores comparar com outras assim no mercado mais ou menos do mesmo calibre,
que tu vais reparar é que este é realmente um bocadinho mais robusto, é mais largo, é mais comprido e como tal também, obviamente, a rigidez e a robustez da estrutura vai ganhar com isso. Depois tem uma série de coisinhas que eu agora vou-te mostrar que embelezam o cockpit e eu acho que lhe dão um toque final bastante interessante. Eu agora vou pegar na câmera e vou mostrar aqui alguns pormenores. O que é que tu tens de ter em conta neste cockpit? Primeiro, atenção aqui à situação da montagem do banco. Eu pensava que o banco, tendo em conta que temos aqui uma série de furinhos, eu pensava que o banco podia ser montado em vários pontos e desde já mando aqui também um shout-out à Fanatec, que eu acho que isto podia ser mudado. Não é possível. O banco apenas é possível ser montado neste furo e neste furo. Os interiores que tem não deixa que esta peça passe interiormente, que depois faz então aqui o aperto com um parafuso em cada lado. Portanto, ter isso em conta. Obviamente ainda tens aqui algum espaço que podes puxar a cadeira para trás e para a frente, mas no meu caso eu queria ter conseguido montar este banco aqui e aqui, seria o ideal para mim, depois puxava para trás ou para a frente e conseguia ficar a uma distância porreira do volante. Não está desconfortável, mas se eu conseguisse chegar um bocadinho à frente, bastava tipo 5 cm, já ia melhorar bastante. Atenção ao detalhe, eu acho que é uma coisa sempre importante e aqui a Fanatec permite-te passar os cabos por dentro dos suportes laterais. Fica aqui então a dica de se quiseres fazer cable management usando aqui os suportes laterais, e eu aconselho desde já a fazeres, lembra-te que deves fazê-lo antes de passares a ferragem, é mais fácil. Outra coisa interessante, ele traz uma série de fitinhas para poderes prender os cabos e tudo mais. Cable management não é desculpa com este cockpit, tens muitas formas de o fazer e de esconder os cabos, por isso põe as mãos à obra. Eu sei que o cable management é uma cena que o pessoal não curte muito fazer, mas a minha dica em relação a isso é: faz logo desde o início. Não deixes para o fim, isto é, não montes tudo e depois deixas a fisalhada toda aí espalhada, depois é uma torada e não vais ter paciência para fazer. Portanto, à medida que vais montando, já sabes mais ou menos o que é que vais montar, se tens um volante, se tens shifter, se tens travão de mão, etc. É saberes logo mais ou menos quais é que são os cabos que tu vais precisar e por onde é que eles vão passar, e passas logo os cabos e começas logo a tratar os cabos logo desde o início da montagem. Ajuda imenso e vais-me agradecer depois. Uma peça que me surpreendeu enormemente é o suporte do monitor. É absolutamente incrível, de facto, o sacana do suporte do monitor. Ele permite-te montar um field of view muito, muito porreiro, como tu podes ver, olha aqui. Ele tem estas guiazinhas que tu montas, na peça vertical, e tu decides logo mais ou menos qual é que é a altura da base. E isto acaba por te servir como um suporte para teres a certeza que o monitor não vai tocar na base. No meu caso, tudo calculado, como tu pudeste ver, porque eu sabia claramente que aquele logotipo da Samsung descia aquele... Tudo calculado, como tu podes ver, ficou ali, sei lá, 2 mm entre a base e o volante, está perfeito. A baía dos pedais, como eu te falei, muito robusta, como tu podes ver. A parte mais importante é quando fazes a força, é aqui deste lado. Portanto, a parte onde agarra está daqui e isto é tudo bastante sólido. Se quiseres montar os pedais mais para trás ou mais para a frente, é muito simples. É só desaparafusar estes parafusos e tens aqui uma série de opções onde podes usar o pedal mais para a frente ou mais para trás. Depois, obviamente, se quiseres também mudar o ângulo, é também aqui em baixo, não sei se consegues ver, tem aqui uns furinhos, mudas aqui o ângulo e segue. Outra coisa importante, mais uma vez, se vais comprar este cockpit, e desde já te aconselho, se estás à procura de um cockpit nestes valores, a cadeira não é incrível, mas faz o seu trabalho, a verdade é essa. Com uma cadeira diferente, eu acho que fica um cockpit realmente a ter em conta. Este, sinceramente, pelo preço, eu acho que tens de ter em conta. Vou deixar os links na descrição, se quiseres checar. Como sempre, já sabes, a Fanatec enviou-me aqui este produto para eu experimentar. As opiniões são apenas minhas, não sou pago nem sequer para fazer o vídeo, nem sequer para dizer bem, nem para dizer mal. Por isso, fica aqui então a minha opinião sincera. Este cockpit estou a usá-lo para gravar os vídeos do WRC. Portanto, se estás a acompanhar os vídeos do WRC, não te esqueças de deixar lá o comentário e também dizeres que viste o vídeo aqui do cockpit. Com isto está tudo dito. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se tiveste alguma dúvida, deixa nos comentários. Já sabes que eu respondo a toda a gente. É um privilégio enorme ter-te aí. Se por acaso é a primeira vez que estás a ver um vídeo meu, então deixa o teu like, deixa o teu comentário para saber quem é que está desse lado e aciona o sininho para não perderes as próximas notificações e os próximos vídeos aqui do canal. Como sempre, malta, eu sou o Miguel, despeço-me então com um grande abraço, desejando a todos um excelente resto de dia e a gente vê-se na próxima live stream ou no próximo vídeo. Fica bem!